Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. Pessoas, eu vou comentar comentar alguns títulos e dar dicas, mas não são segredos, tá? Porque os títulos de livros, né, fazem parte da criação, ou seja, tudo pode. Então, não tem mandamento, tá? Eu simplesmente vou dar a minha leitura como editora, o que eu acho, eu deixo de achar. Sempre lembrando, vocês têm todo o direito de discordar, de achar outra coisa qualquer. Peguem simplesmente o meu olhar como o olhar de uma pessoa experiente, mas né, não existe verdade gravada na pedra. Né? Felizmente, né? Os títulos fazem parte daquela área do livro que é livre. Sim, nós sempre dizemos aqui que também parte do que a gente diz, tem a realidade do mercado, né, Isso, que a isso. gente passa para vocês, e tem coisas que são opiniões nossas, né? Exatamente. Tanto E é os que eu e a Laura títulos. a gente É, discorda de vez em quando com algumas coisas. Aliás, a gente discorda bastante de vez em quando também, né? bastante, né? Nós temos pegadas bem diferentes. Então, assim, sempre diferencia o que é a realidade do mercado quando a gente está passando uma realidade para vocês e quando a gente está Isso, dando opinião pessoal. isso. Então, os títulos dos livros eu olho como editora. Então, eu sempre olho pensando assim: primeiro, isso me dá alguma ideia? Olhando para esse título, eu tenho alguma ideia do que se trata a obra? Eu acho sempre válido isso. Segundo, essa obra, esse título diferencia essa obra? Então, ele é suficiente para marcar na minha cabeça? Se eu olhar aqui, depois sair da minha tela, depois eu lembrar, eu queria voltar para aquele título, eu consigo lembrar dele? Eu consigo lembrar de algum elemento desse título que me faça voltar a ele? Isso eu acho importantíssimo, tá, gente? Então, é alguma capacidade de passar o teor da obra e de ser diferente o suficiente para marcar na memória das pessoas. Lembrando que o nosso mercado tem um zigalhão, né, de livros, outro zigalhão de e-books, mais um trilhão de filmes, mais um centilhão de podcasts, quer dizer, tem muita coisa. Então, essa capacidade de marcar na memória, para mim, é das mais importantes para ter alguma chance de sobrevivência. Mas, de novo, é uma opinião, né? Então, eu vou comentar alguns títulos que eu acho bons, vou também sugerir, comentar alguns títulos que eu acho ruins, ainda que os livros sejam bons, hein? Tá cheio de título, de livro bom com título ruim. A meus olhos de editora, tá? Então, está dado aqui né, já a condição pela qual esses comentários serão feitos. Então, Correntes da Olga Tokarczuk. Então, veja, esse é um exemplo. Eu acho o título Correntes ruim. Por quê? É uma capa azul, né? É uma capa azul. A capa até é boa, porque é uma capa bem esquisita. Né? Nas ilhas tem umas coisas esquisitas. Então, a capa salva o título ruim. Mas, para mim, é um título ruim. Por quê? Muito genérico. Não diz a que veio. A ilustração de capa diz. Sim. Ele é bem bizarro. Você não está mostrando. Ah, agora sim. É um livro de poesia? Não, é um livro literário de fragmentos literários, pequenos contos, tá? Então, é obviamente literatura bem sofisticada, tal. Mas eu acho o título ruim. Outro que eu acho ruim, O Lugar, da Annie Ernaux, tá? O Lugar, para mim, é super genérico. Jamais daria um título de livro, escolheria esse título. Aliás, essa capa diferente daquela Correntes, eu acho que a capa é ruim também. Porque a Uhum. única informação que me passa é que é um negócio assim meio antiquado, anos 50, talvez, europeu.
não é? Tem um carro europeu, tem uma casa aqui com vigas de madeira, tal, mas em Chaimel, né, que chama isso. Mas o lugar genérico. Também não diz a que veio, né? Absolutamente não diz a que veio. Gente, isso aí é livro de literatura considerado dos melhores do ano, tá? Então, vejam vocês, é um título ruim para um livro bom, tá? Sim. Só para... Agora, deixa eu pegar... sim, um livro que está fazendo o maior sucesso no momento. Eu fico meio na dúvida. Eu acho o título ruim. Eu escolheria outro, mas, sei lá, até pode ser que ele seja suficiente e diferente, que é A Pediatra. Esse A Pediatra, da Andrea Del Fuego, tá super fazendo sucesso. É um livro crítico que conta a história de uma médica pediatra que não gosta de criança. Então, o argumento é bom. Veja, o argumento é bom. Mas eu acho o título ruim. No título, eu procuraria dar alguma outra característica. A capa até dá a ideia de uma pessoa que não parece muito amante de coisa nenhuma. Ela está, inclusive, fumando com aquela cara que está de saco cheio. Exatamente. Então, a capa até funciona por causa dessa imagem que colocaram aí. Mas o título em si eu acho fraco. Eu acho... Não diz a que veio. Bom, então eu dei alguns exemplos de obras de excelente nível literário, porém que, a meu ver, títulos ruins, tá? Agora, eu vou dar um exemplo de um título que eu acho muito bom, que você não esquece, que tem O Parque das Irmãs Magníficas. Olha que título legal. Para mim, a combinação, e é isso que eu convido vocês a fazerem, tá, gente? É a combinação de substantivos e adjetivos inesperados. Então, parque, irmãs, tem parque, tá? Parque das Irmãs já é estranho, né? Agora, Parque das Irmãs Magníficas, irmãs não costumam ser magníficas. Então, aqui a gente tem uma combinação de 3 palavras que não costumam estar juntas. Veja como é diferente de A Pediatra. Pediatra, né, não diz nada, mas Parque das Irmãs Magníficas é bem diferente. Se você viu esse título e se interessou, você não vai confundir com nenhum outro. Fora que ele dá uma ideia de algo um pouco estranho, talvez um pé no realismo mágico, alguma coisa que essa combinação de 3 palavras, Parque das Irmãs Magníficas, já dá a ideia de que essa literatura aqui vai por um caminho inesperado. Essa não é uma história comum, já está dado no título. Eu gostei dessa ilustração da capa aí. Que reforça essa coisa de ser algo diferente, algo esquisito, é feminino, mas, né? Que eu vou dar um exemplo de um título mais funcional, mas que para mim entrega, né? Frederick Douglass, com 2 S's, A Jornada de um Escravo Fugitivo. Por que eu acho esse título bom? Porque ele é uma biografia, essa pessoa existiu, Frederick Douglass, ele foi um escravo que realmente fugiu. Olha lá. Aliás, é uma capa interessante, né? Gostei. Olha o lettering, né, que usaram, que interessante. Gostei. Aí. Então, a jornada de um escravo fugitivo, veja, já explica o que é. Então, oba, já entendi, já sei quem é o Frederick Douglass. Ponto. Né? Ele tem um nome diferente, Douglass com 2 S. Então, você já, né, se você já viu em algum lugar, você talvez lembre dele. Então, Jornada de um Escravo Fugitivo já diz o que é. Tá. É a vida do fulano que passou poucas e boas, é uma vida extremamente aventurosa, né, cheia de problemas, mas ele fugiu do sul dos Estados Unidos para o norte dos Estados Unidos, quando havia ainda escravidão. Então, veja que esse é um título mais funcional, mas, a meu ver, é um título que tá ok. O que você acha, Sidney? Eu gostei muito, gostei do conjunto todo aí. E é interessante que, por usar essa letra tão diferente, resolveu o problema de uma foto histórica meio sisudona, sem graça, né? Deu movimento, né? Tudo funcionou aí. É uma boa capa essa, né? Uma boa capa, eu gosto.
Aí, tem outro que está fazendo muito sucesso e que eu acho que também é mais funcional, mas é um funcional interessante. É o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Por que que eu acho que esse título é bom? É interessante. Fim de mundo, a gente pensa assim, bom, é dramático, né? E o Krenak nem propõe ideias para evitar o fim do mundo, mas simplesmente para adiar. Veja que interessante. Tem, inclusive, um pouco de ironia aí já no título, né? Uhum. Ele usa ideias da sabedoria dos índios brasileiros para, justamente, em teoria, evitar o fim do mundo. Eu acho que esse título é muito feliz porque a gente está num momento em que fim do mundo não parece tão absurdo, né? Então, não é algo muito usado em títulos, né? Porque é muito extravagante, mas nesse momento histórico, esse é um título que funciona. Por quê? Porque a cabeça das pessoas estão assim. Não é impossível que haja o fim do mundo, né? Então, é um título que pega, é dramático, tem um tantinho de ironia no adiar, né? Uhum. Também é difícil de esquecer, né? Você viu esse aí, 10 para Adiar o Fim do Mundo, você não vai confundir com outro livro qualquer. Verdade.